Boa noite, irmãos. Hoje é dia 2 de março de 2025, estamos no domingo de carnaval, né? Então, eu gostaria de falar sobre isso, só antes de falar que nós somos a Igreja de Interlagos e estamos no YouTube, Instagram, Facebook. Você está convidado aos nossos cultos de domingo às 18 horas e terça-feira às 20 horas. Hoje eu quero falar alguma coisa sobre essa data que estamos vivendo, né? Inclusive o Brasil, ele é assim muito famoso mundialmente pelas folias de carnaval, né? E eu achei assim interessante um vídeo que o pastor Valdo mandou essa semana de um organizador carnavalesco. Valdo, fecha o seu microfone que está dando uma interferência. E esse organizador carnavalesco, ele falou assim de uma maneira bem clara o quanto o carnaval tem a participação de espíritos demoníacos, né? Aí ele falou lá o nome, Pombagira, Preto Velho, lá, que eles são atraídos tanto pelos batuques como pelas mulheres rodando, né? Que é um cerimonial muito parecido com o que acontece com esses centros de macumba, né? E a promiscuidade, as músicas, drogas, bebidas, tudo concorre para que se manifestem espíritos de demônios nas pessoas, né? Então, a gente vê que é um feriado onde tem roubos, assassinatos, prostituições, né? Violência de toda sorte. Então, irmãos, é assim, eu acho que é uma data de introspecção, e a gente vê assim, vê com tristeza o que está acontecendo no mundo, né? A gente vê com tristeza a Sodoma e a Gomorra que a gente vive, né? Eu recebi também essa semana um vídeo dessa pseudo-cantora que o Brasil venera, que é a Anitta. A Anitta, ela está cada vez mais rebaixando o nível moral dos shows dela, né? Ela faz shows em lugares abertos ou em lugares fechados, mas vai muita gente nos shows dela, né? Muitas meninas, adolescentes, e em todo show dela existe uma promiscuidade baixa, uma coisa assim que a gente vê, tudo gira em torno do sexo explícito, como houve também eu acho que não lembro se foi no Natal, se foi na virada de ano que a Globo transmitiu, né, o show dela lá em, acho que Copacabana, com sexo explícito, né? Então, é assim, é muita tristeza em ver isso, porque muitos adolescentes, né, principalmente adolescentes meninas, acabam querendo imitar isso, né? Então, a gente vê assim uma geração que desconhece Jesus Cristo, né? E qual seria até a nossa participação nisso, nesse desconhecimento? Vemos uma cultura que esconde Jesus Cristo, né, para que as pessoas não queiram ser imitadores de Cristo, e sim imitadores de Anitta, né? E isso, assim,
É uma tristeza, irmãos. Olha, eu sinto uma tristeza e penso, nossa, como assim, os jovens cristãos, né? Os jovens cristãos no dia de hoje têm que resguardar os olhos, resguardar os ouvidos, né? Resguardar suas mentes, que a gente já está mais velho, sabe? A gente já viveu tanto nessa vida que isso aí não atrai mais a gente. Mas os jovens, infelizmente, atraem, né? Então, é uma coisa assim que acho que a gente tem que orar, tem que ter uma parte ativa, e a gente vê assim culturalmente, né? Como eles querem esconder, né? Esconder o evangelho. E, inclusive, irmãos, muitas escolas de samba ridicularizam Jesus, né? A gente vê, às vezes, falando, né? Tal escola de samba mostrou Jesus crucificado e o diabo ganhando dele na luta, né? E aí, eu acho que não é só aqui no Brasil, isso é um movimento mundial de guardar Jesus dentro de um armário, trancar e jogar a chave fora, né? Para que ninguém veja ele, para que ele não seja exposto, para que ele não seja conhecido, né? Porque a religião é uma maneira de você transmitir valores para as sociedades, né? E quanto mais sem valores a sociedade está, mais ela aceita ideias, doutrinações que não não são da família, né? A família preserva, a família é aquele núcleo que preserva, né? E eles não querem preservar, eles não querem conservar. Eles querem sempre trazer novidades para deturpar a sociedade, né? Principalmente deturpar o núcleo familiar, né? E, e essa prostituição que a gente vê assim a céu aberto, eu acho que o crente, o cristão, tem que se resguardar disso, irmãos. Eu lembro quando eu era pequena, que logicamente não existia internet, a televisão nesses dias ficava ligada o tempo todo em escola de samba, sabe? Só que não era essa promiscuidade que tem agora, mas já era uma coisa que não agradava a Deus. Carnaval é carne a Baal, carne a Satanás. Então, é inadmissível um cristão ficar acompanhando isso, ou no Réveillon, ou Natal, deixar a televisão ligada no show da Anitta, irmãos. A gente tem que se preservar, a gente tem que se separar do mundo. Eu sei que a gente vive no mundo, a gente tem que ter um testemunho, a gente tem que falar de Cristo para as pessoas, para quem não conhece o Evangelho, tem que falar de Cristo. Mas, irmãos, não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver nesse mundo. Porque o mundo está entregue à promiscuidade. Eu queria que o pastor abrisse, só para a gente acompanhar o versículo, irmãos, em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso 18. Para a gente ver que, naquele tempo, Paulo já se entristecia também, quando ele escreveu essa Um carta. minutinho aqui, Eliette, está meio lento aqui, mas acho que é a primeira vez só. Tá. Se quiser, eu tento abrir aqui, mas está abrindo aí, né? Então, irmãos, como naquele tempo, Paulo já se entristecia em ver essa situação. Deixa eu tentar abrir aqui também, para ver se eu consigo.
Que esse Word às vezes é meio lento mesmo, né? Eu não estou conseguindo abrir. Espera aí, eu estou abrindo aqui. Filipenses 3,18. Um pouquinho, eu vou abrir, aí eu compartilho. Deixa só ele abrir, moço. Espera aí, Filipenses. Consegui. Conseguiu? Ah, tá. Filipenses 3,18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, irmãos, é exatamente o que a gente vê, né? As pessoas cujo Deus é o ventre, né? O Deus é o sexo. E a gente vê também como Paulo se entristeceu, né? E Paulo escreve que dava vontade dele chorar de ver isso. E eu entendo exatamente. E imagino que no tempo de Paulo as coisas não chegassem à pontinha da unha, né? Aos pés do que acontece hoje, né? E é com muita tristeza, né, irmãos? Por isso, irmãos, que eu já vou falar para vocês, terça-feira, às 20 horas, se Deus quiser, nós estaremos no culto, e o tema do culto e o nome eu já tenho, tá? O tema do culto é WOKE, W-O-K-E, tá bom? Que é alguma coisa assim como despertar, né? Eu vou falar isso, tá? Então, irmãos, essas pessoas, elas estão despertas, né? Elas despertaram, né? Despertaram para o satanismo, né? E vamos, então, irmãos, tá orando, né? Tá orando pelo país, tá orando pelos jovens, tá orando pela igreja, tá orando para que as pessoas não se fiquem com ilusão com esse mundo. Esse mundo é vazio, irmãos. Esse mundo é uma coisa que não traz. Eu vou falar uma palavra, mas assim, uma palavra de economia, não traz um dividendo espiritual para a pessoa, não traz alegria espiritual para a pessoa, não traz aquilo que o coração está vazio. E essas pessoas certamente estão lá, estão rindo, estão bebendo, estão usando droga, e depois, quando elas vão para casa, que elas ficam limpas das drogas e aquele barulho, daquele pula-pula, né? Eu tenho certeza, irmãos, que vem uma grande tristeza na vida dessas pessoas, porque o que elas viveram nesses dias de folia, de droga, de bebida, de sexo, é tudo fugaz, irmãos. É só Jesus que pode entrar no meu coração e me fazer transbordar de alegria, e não é uma alegria que vai durar 4 dias, que eu nem sei se isso é alegria, ou se é um entusiasmo artificial à custa de barulho, de droga e de sexo. Não tem sentido isso, irmãos. Por isso que muita gente fala, né, carnaval, né, carne a Baal, né? Fala, pastor. É uma contradição, né? Porque é assim, a palavra carnaval vem de carne velare,
carne levare, que é justamente a abstinência da carne. É do latim. Significa exatamente o contrário, que é abstinência da carne, porque começa na quarta-feira de cinzas, aí tem aquela abstinência por 40 dias da Igreja Católica, né? Mas aí acabou se tornando, né, vale a carne. Exatamente isso, né? Então, pelo fato da pessoa falar assim, vou ficar 40 dias sem poder comer carne, fazer o jejum e tudo mais, então eu vou lascar brasa hoje, né? Essa é a origem da palavra. Tá bom, então, irmãos. Então, era essa pequena palavra que eu tinha a falar para os irmãos nessa introdução, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te glorificamos nessa hora, nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos, Pai, porque nós sentimos a tua presença em nossas vidas, Jesus. Eu sei, Senhor, que é unicamente por tua misericórdia, Senhor, e não por nenhum merecimento nosso, é somente por causa do teu nome, por causa da tua misericórdia, por causa do teu revestimento, Senhor, que tu deste a nós esse revestimento para que o Pai possa poder olhar para nós, Senhor. Pai querido, nós intercedemos, Senhor, por esse país, que nesses dias, Senhor, está mergulhado em tantas desgraças, Pai. Tem misericórdia deste país, Senhor. Tem misericórdia deste povo tão avoado, Pai. Que eles possam ter um encontro contigo, Pai. Que eles parem, Senhor, dessas futilidades, Senhor, e possam te conhecer verdadeiramente e verem o quanto é raso isso, Senhor. O quanto é fugaz, o quanto é coisas da terra, Senhor, que eles possam conhecer as coisas espirituais do céu, Pai. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, nesse dia, nesse fim de tarde, começo de noite, Senhor, para buscar a Ti, para te conhecer um pouco mais, para te louvar, Pai, para estar em comunhão contigo, Pai. Abençoa, Senhor, este culto, abençoe as vidas dos irmãos que estão aqui e de todos que, porventura, venham ouvir esta palavra, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo, clamando, Senhor, por Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Abençoe cada um de nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Uma bênção. Espera aí. Eu aumentei a luminosidade aqui para ficar mais fácil para eu ler ali a partitura. A gravação, pastor. É verdade. Pronto.